Glória a Deus, paz e graça, meu querido irmão. Hoje será mais uma aula de grego para você. Vamos desenvolver hoje os tempos perfeito e mais que perfeito, que são os dois últimos tempos desse bloco dos tempos verbais. Falamos sobre o presente, o futuro, o auristo, o imperfeito, nesse sentido. Agora vamos trabalhar com perfeito e mais que perfeito. Alguns modos dos verbos vão ser dados depois, mas esse bloco de verbos vão ser dados para que você possa ter uma compreensão e uma visão geral acerca desses verbos e também particípios que será dado posteriormente. Então, vamos aqui, praticamente no texto. Aqui está o sumário, né? Os que está circulado aí, essas lições foram todas dadas. Todas essas lições aí, o que está circulado, tá? Aqui agora a gente vai circular aqui a parte que a gente vai estar trabalhando, que é a lição 26 e 27, que são os dois tempos verbais. Lição 26, que é o perfeito indicativo e o particípio perfeito. E lição 27, mais que perfeito e o futuro do perfeito também, que existe é chamado de o sétimo tempo verbal, tá bom? Então, praticamente essas lições aqui vão ser dadas exatamente agora. Vamos lá. Lição 26, particípio perfeito. Lição 26, praticamente. E aqui, na lição 26, já dá para notar como que é o verbo, né? O verbo já deu uma mudança um pouquinho. Por quê? Porque ele é um verbo no tempo perfeito aqui, ó. Perfeito, ativo, de acuo. A gente escreve dessa forma, o tempo perfeito de acuo, akekoa, akekoa. Interessante isso, né? Akekoa. O tempo perfeito de apostelo, apestelka. O tempo perfeito de gamel, que é casar, é o verbo casar, gamemeka, não, gemameka, gemameka, e assim por diante, tá bom? Também deve ser decorado esses verbos aí, para que você possa também fazer uma avaliação do seu vocabulário. Mas vamos aqui no significado básico do tempo perfeito. O tempo perfeito é bem simples, mas ele pode ser também complicado, né? Olha dizer assim, ó, o tempo perfeito no grego é um tempo de características peculiares, que não encontra correspondência exata em nossa língua. Expressa um estado atual, ó, expressa um estado atual, tá? Que geralmente é resultado de um acontecimento passado, ou seja, a ação dele foi terminada, mas o estado dessa ação terminou-se. É até um pouco complicado falar aqui no português, é que no grego está perfeitamente, né? Uma ação foi terminada, mas o seu estado presente da ação que foi terminada permanece hoje. A gente pode ilustrar isso em diversas situações, entendeu? Mas vamos lá. Bom, daqui a gente vai explicar isso aqui perfeitamente. A espécie da ação do perfeito combina a ação pontilear, ou seja, do auristo, com a durativa, né? E durativa no sentido do presente, tá? Então, pontilear seria o auristo e a ação durativa. Como se fosse uma combinação do auristo, ó. Como se fosse uma combinação do auristo com o presente. Graficamente, podemos fazer assim, ó. O ponto indicando o auristo e o traço aqui indicando praticamente o desenvolvimento do presente. Tá? Mas não que a ação está em desenvolvimento no presente. Ela terminou, mas o estado dela, tá? A consequência daquilo, eu vou dizer assim, está no tempo do autor. Aí o que nós temos aqui, ó? Nós temos aqui Romanos 5,5. Isso aqui é um exemplo muito bom. Rotirre agape,
do teu, é que custai, é que quer custai, entais cardia remon, ou seja, porque o amor de Deus é que quer que está. Olha só esse tempo aqui, ó, tempo perfeito, ó. A gente vai trabalhar. Mas esse é que quer que está aí deve se traduzir assim, ó, porque o amor de Deus tem sido, dois verbos no português, ó. Tem sido. Tem sido, na verdade aqui é três verbos, né? Tem sido, uma locução verbal, tá? Tem sido uma ação que terminou. Derramado, tem derramado também, ó, tem sido derramado. Mas o tem aqui indica praticamente uma ação ou um estado da ação no tempo do autor, o estado dela, tá? Não necessariamente que a ação está em andamento, mas a ação, o efeito dela, o efeito desta ação está no tempo do autor, tem sido derramado. Tá? Até em português é complicado trabalhar essa trajetória. Não significa que o amor de Deus terminou, né? Tem sido, na verdade, tem sido derramado e continua derramado, entendeu? Tem sido derramado e continua derramado. Essa é a ideia que está trazendo aqui do texto grego. E o português não tem esse paralelo, precisamos colocar muitas coisas para deixar bem entendido. Outra tradução fala bem assim, porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações. Esse negócio foi derramado aqui, ó, não está expressando exatamente o que está aqui, tá entendendo? Porque o amor de Deus é derramado. Ó, tem gente que traduz assim como é derramado, jamais usando o verbo ser mais um particípio, para mostrar que o efeito dele continua, tá? O efeito dele continua e o participo aqui apontando algo do passado, né? Porquanto o amor de Deus está derramado. Também é uma tradução boa. É derramado, está derramado. É uma tradução boa para expressar isso aqui. Todavia, isso aqui é muito mais amplo do que se tem, né? E olha aqui, ó. A ideia que o texto do exemplo expressa é que, primeiramente, aconteceu um derramamento, perfeito? Com o Espírito dado a nós. Também foi derramado nos nossos corações o amor de Deus. Com o resultado deste derramamento, no momento atual, o amor de Deus ainda continua em nossos corações. Esse é o trabalho do grego, a ideia do grego em relação a isso, tá bom? Vamos aqui. O que ocorre aqui? Basicamente, quando se faz a afirmação usando o perfeito, a atenção pode estar direcionada para o seguinte aspecto, ó, para a ação passada, a atenção. Podendo considerar o processo da consumação dessa ação dessas diversas perspectivas, como auristo. Uma outra aqui, podemos... ou isto é o que acontece geralmente para o resultado atual da ação passada. Então, a ação ela pode ser nesse sentido. Focalizando este resultado, até pode acontecer que a ação do passado fique quase ignorada. Tá? Muitas vezes ele está focalizando o quê? Essas setinhas que está aqui, está focalizando, por exemplo, que o autor está focalizando mais o passado. Embora tenha isso aqui, ó, a consequência dessa ação, ou o estado desta ação, nesse sentido, e o autor também pode focalizar aqui, ó, aqui é a setinha, mas está focalizando mais a consequência da ação do que o término que ela teve. Entendeu? Então, essas duas formas ele pode enfatizar. E aqui nós temos um exemplo, né? Nomizodiauton teknekenai. Teknekenai. Ou seja, considerando que ele estava morto. Ó, estava morto. Entendeu? Focalizando mais uma questão do passado. Pensando que ele estivesse morto, dando por morto. No seguinte exemplo, pode-se observar ambas as ênfases. Vamos aqui. Ro, gegrafá, gegrafá. O que tem escrito está escrito. Ó, o que tem escrito está escrito. Está no mesmo tempo verbal. Tá? E fica assim, não será mudado. Ó. E fica assim, não será mudado.
Basicamente é o que quer dizer aqui, né? A NVI, junto com as outras, diz assim, o que escrevi, escrevi. E a BV, Bíblia Viva, o que escrevi, escrevi. Vai ficar exatamente como está. Basicamente, na Bíblia Viva aqui nós temos uma paráfrase, mas é basicamente que estão trabalhando aqui o tempo perfeito. O tempo perfeito tem essas questões aqui. Mas lembrando que o tempo perfeito indica uma ação que terminou no passado e o seu resultado, a sua consequência está no tempo do autor. Entendeu? A consequência desta ação. Então ele tem esses dois efeitos aqui. Vamos mais aqui, praticamente, flexão do tempo perfeito. Olha só, preste atenção. O tempo perfeito precisa ser decorado isso aqui, ó. Olha, aqui é a raiz, eu peguei um verbo natural, raiz, tá bom? O que o tempo perfeito exige? Exige que você redobre ele. Você vai colocar aqui o lambda, pode começar com o lambda primeiro, tá bom? Vou redobrar a raiz, botar o lambda. Depois do lambda, bota o epsilon de aumento, que indica a ação passada, porque para o perfeito, que também indica uma ação passada que foi concluída, coloca-se o epsilon de aumento, beleza? Então aqui redupliquei a raiz. O li aqui foi reduplicado, coloquei o epsilon de aumento, a raiz é ali e bota a característica capa, que é a nossa terminação, tá bom? K, cas, ken, kamen, kak, kassim ou kan. Ok? K, kas, ken, kamen, kati, kak, kassim ou kan. K, kas, ken, kamen, kati, kassim ou kan. Então, repetiu isso aqui, repetiu a base. Você tem aí o perfeito do indicativo na voz ativa. Tá? Então, isso aí é muito importante para que venha ser entendido perfeitamente. O infinitivo do perfeito da voz ativa vem de kenaia. Kenai. A base, tem sempre que repetir. Ó. Repete, coloca o epsilon de aumento e coloca a terminação. Kenai. Ter desatado. Tá? Observe aqui que tem os verbos que trabalhamos aqui, tem todo um processo aqui. Esse T aqui é o redobro também desse aqui, mas porque isso aqui é aspirado, não pode ter praticamente dois θ, tá? O tal aqui, ele está dessa forma, por quê? Porque não pode ter duas consoantes aspiradas da mesma sílaba, entendeu? Exatamente da mesma sílaba. Então, se troca. Praticamente o que ele vai explicar nesse quesito, tá? Se troca pela sua correspondente não aspiradas dental, tá? Então, tetnekenai. Tetnekenai. Beleza? Mais ou menos isso aqui é o infinitivo também, mas está redobrado aqui nesse sentido. Tá bom? Então, o gégrafa também, ó. Gégrafa, tá repetindo, gé. Raiz, gama, mais o epsilon de aumento, tá? Também nós temos aqui umas nuances que devem ser levadas em consideração. E vamos já explicar aqui. Então, basicamente assim, lelica, lelicas, leliken, lelicamen, lelicati, lelicassim, lelican, lelican. A acentuação, ela vai de acordo com a prosódia da língua grega, tá bom? Sílaba breve, sílaba longa. Se eu tenho a última breve aqui, o acento vai aqui perfeitamente, tá? Breve, acento continua aí na antepenúltima sílaba. Breve, 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 mas se eu tenho aqui uma sílaba, duas sílabas, três sílabas, quatro sílabas, aqui na primeira pessoa do plural, e as outras só tem três, tá bom? É natural que o acento agudo só atinge até a terceira sílaba. Observe que o acento agudo atinge até a terceira. Aqui não, tem quatro sílabas, ou um polissílabo. Então, nesse pressuposto, o acento vai respeitar a sua prosódia, né? As suas regras de prosódia. E aqui vai falar sobre a explicação de reduplicar, né? Reduplicação. Lambda, reduplicação. Epsilon de aumento, radical li, característica capa, vogal temática alfa e o desinência, tá bom? É sempre assim. Característica temporal, né? Formativo de tempo. Voz
média e passiva. Lembrando que no perfeito voz média e passiva é a mesma terminação, tá? São as mesmas características. É no texto bíblico que você vai fazer a distinção se lá o autor está pensando em voz média ou voz passiva, ok? Somente no grego intermediário a gente explica a diferença, muitas vezes, no texto, porque a gente pega o texto para estudar. O que ocorre aqui? Aqui, ó. My, voz média. My, sai, tai, meta, este. São terminações bem conhecidas também. Tai, perfeita. My, sai, tai, meta, este, tai. O que ocorre no perfeito? Médio passivo. Coloco aqui a minha raiz, reduplico a consoante da raiz, que é o lambda, coloco o epsilon de aumento perfeitamente, tá? E coloco o mai aqui, ó, fica lelimai, lelimai. Lembrando que a regra de acentuação, que o mai aqui, o ai aqui, é breve para efeito de acentuação, então o acento permanece aqui ainda. Se fosse longo, mesmo sendo ditongo, ele está somente para efeito de acentuação, tá? Se fosse longo, o acento ia ficar em cima do li. Lelisai, lelitai, lelimeta, leliste, leliste. Aqui, leliste, ó, leliste, tá? Leliste. Lelintai. Aqui eu tenho praticamente tanto meta nem tanto, leliste e lelintai, tá? Desde a primeira pessoa, lelimeta, leliste, lelintai. Aqui estão considerando o quê? Pelo menos na segunda pessoa aqui, ó, o acento era para estar aqui, mas o acento foi pulado, foi puxado o acento. Por quê? Porque eu tenho um sigma junto com uma aspirada aqui. Duas consoantes. Geralmente aqui, independente disso, tem duas consoantes ou não, mas aqui eu tenho uma sílaba longa por posição, tá? Pode ser que os gramáticos, olhando essa sílaba longa por posição, puxou o acento para cá, tá? Por quê, professor? Porque o acento normal é na antepenúltima sílaba aqui, ó. No le. Aqui puxa um pouquinho, ó. Lelimetar. Lelimetar. Indica aqui que o alfa, nem o alfa, indica aqui que eu tenho uma sílaba, duas sílabas, e perfeitamente na terceira sílaba aqui, ó, devemos puxar o acento, porque o acento estava na antepenúltima sílaba. E aqui eu tenho 4 sílabas, pode ver, ó. E tendo 4 sílabas, o acento não pode permanecer. Mas aqui não, eu tenho 3 sílabas. Aqui não, eu tenho 3 sílabas. Então aqui eu posso entender que aqui eu tenho uma sílaba longa por posição, porque eu tenho 2 consoantes juntas aqui, tá? E a primeira dela, e uma delas não é uma consoante muda. A muda seria o pi, ou um kappa, ou um tal. Não tenho, tá? Por isso, basicamente, os gramáticos poderiam ter colocado o acento nessa segunda sílaba aqui. Beleza? Então, essa é uma característica que podemos trabalhar nesse pressuposto. E o I aqui, ainda bem como é na primeira pessoa e na terceira pessoa, não é uma sílaba longa, mas para efeito de prosódia, tá? Para efeito de prosódia, justamente colocaram aqui, nesse sentido, por mais que seja um ditongo, ok? Todo ditongo é longo, mas para efeito de prosódia, de acentuação, eles consideram o I e o OI, tanto o I quanto o OI, como sílaba breve, beleza? Para efeito de acentuação. E o imperfeito, o infinitivo perfeito, voz média passiva, é lelistai, ó, stai, reduplica perfeitamente, bota a raiz. A tradução é simples, ó, eu tenho desatado para mim, isso é voz média. Voz passiva seria eu tenho sido desatado. Sempre 2 verbos. Eu tenho desatado. Tenho sido desatado. 2 verbos, locuções aqui. E aqui tem praticamente 3, né? Junto com esse participo aqui.
Tá? 2 a 3 verbos são locuções. Aí o que eu tenho aqui? Lelithai, tu tens desatado para ti, ou, na voz passiva, tem sido desatado. Tu tens sido desatado. Lelithai, voz média passiva, voz média, melhor dizendo, ele ou ela tem desatado para mim. Tem desatado para mim, ou ele e ela tem sido desatado para mim. Observe que uma é voz média e outra é voz passiva, tá? E aqui, sucessivamente, sabe como é que é essas conjugações, né? Vamos aqui na formação do perfeito. Formação do perfeito. O que ocorre? A partir de agora vai entrar algum tipo de questões, né? De algumas observações que precisam ser entendidas perfeitamente para que algumas características do perfeito precisam ser entendidas, porque ele vai parecer com algumas coisas um pouco diferentes do que você já viu. Por exemplo, terminações. Radicais terminados em vogal. Essa aqui é um problema, né? Nós temos um substantivo que termina em vogal. Por exemplo, se a vogal final do radical for longa, ou o radical terminar num ditongo, acrescenta-se simplesmente a característica K. Perfeitamente. Isso aqui é um dado, tá? Por exemplo, aqui, ó, o verbo lio. Lio, eu tenho aqui uma vogal longa. Li, uma vogal longa. Tá bom? Vogal longa. E eu devo acrescentar o quê? Só o K aqui, ó. Reduplico e coloco o K. Beleza? Da mesma forma é aqui, ó. Pistel, eu tenho ditongo. Tiro o ômega, boto o pé aqui, ó. Pé. Repito a base, tá bom? Epsilon que é de aumento e coloco a característica capa aqui, ó. Perfeitamente. Agora, se a vogal for breve, tá? Qual é a vogal breve? É aquela vogal que a gente sabe, que é o verbo contrato. Não tem aqueles verbo contrato? Eu gosto sempre de falar de verbo contrato, por quê? Porque o contrato é em alfa, é em epsilon e é em ômicron. E o alfa se alonga o quê? Para o eta, nós sabemos perfeitamente disso, o epsilon para o eta e o ômicron para o ômega. Isso aqui, porque é um verbo contrato. Só que ele é contrato somente no presente e no imperfeito. No futuro, no auristo, no perfeito que está aqui, ele não é contrato, mas ele vai se alongar justamente, tá? Isso aqui não é contração, isso aqui é alongamento. Por isso que acontece também nesse tempo verbal, assim como aconteceu no auristo, tá? E no futuro. Se eu tenho um verbo genau, olha o verbo genau, eu repito a base get e coloco, olha o alfa que estava aqui, ó, tinha um alfa aqui, ele foi alongado para o eta, tá aqui, ó. E coloco a característica capa. Por quê? Porque a minha raiz é terminada em vogal breve, não em vogal longa. Poiel, repito a base, o epsilon que está aqui, vai ser alongado para o eta, e coloco o cabo como característica, é só conjugar, tá? Nas suas vozes. Plerô, ômicron, é vogal breve. Repito aqui a base, ple, plé, plé, aí outra sílaba, aí ro aqui, que é o ômicron, ficou assim, plerô, com ômega, e coloco a característica capa. Beleza? Mas também, como ele diz, temos exceções. Assim como temos exceções no auristo e temos exceções no futuro. Por exemplo, teléu. Repetimos a base teleca. Observe que o epsilon aqui não mudou. Por quê, professor? Porque essas são as exceções. É a forma que apareceu esse verbo. Tá? Mas damos para entender que é um perfeito por causa do redobro que está aqui e por causa da sua terminação. Característica de infixo temporal capa, mais a vogal temática. Tá? Del, da mesma forma, del. Dedeca. Repito a base. E o epsilon, que está aqui, que é um verbo contrato, participa de um verbo contrato, pertence a um verbo contrato, não se alonga no perfeito aqui. Isso é uma exceção à regra, mas mesmo assim dá para entender que aqui é o tempo perfeito. Tá?
Agora, outros radicais. Radicais terminados em consoante líquida. Radicais terminados em consoante líquida. Perfeitamente. O que nós temos? Este verbo se insere em fixo K. Perfeitamente. Depois do radical da reduplicação. Bem simples, ó. Airo. Observe que se aqui, ó, o prefixo é a mesma funcionalidade que nós temos no auristo, tá bom? No auristo, a mesmíssima ideia, tá? No auristo, quando você começa uma raiz que ela tem já uma vogal ou um ditongo, seja no auristo, seja no imperfeito também. O imperfeito tem essas questões, por quê? Porque trabalha com tempos secundários, ok? E com raiz não em consoante, e sim em vogal ou ditongo. Tá? Então, airo vai aumentar, tá? Airo. O iota não faz parte dessa lista aqui. Airo, o alfa, o iota cai, o alfa permanece. E o alfa é alongado para o eta, perfeitamente, daqui, ó, alongamento. E o rho aqui, e coloca a característica capa, perfeitamente, tá bom? A acentuação é assim, por quê? Porque o K aqui é breve. Então, meu acento na penúltima sílaba deve ser dessa forma. Apostelo. Também sabemos disso. Apó, o ômicron cai e dá lugar ao epsilon de aumento. Aqui, ó. E minha raiz estal, que agora aqui é estel, aqui vai ser estal. Beleza? Coloco depois dele o capa. Perfeitamente. Tá? Apestel K. Radical do perfeito é estal aqui, ó. Quando eu tenho agora dentais, tal, delta e teta, pela ordem, gosto sempre de trabalhar pela ordem, radicais terminados em consoante dental. Estes verbos perdem esta consoante diante da característica capa. Tá? Eles perdem essas dentais aqui. Por exemplo, se eu tenho o elpizzo, que é esperança, soto, que é salvação. Elpizzo, o delta que está aqui em cima, embaixo, ele cai, tá bom? Ele vai perder isso aqui, porque para eu formar o tempo perfeito, eu vou colocar o capa aqui, ó. Então não fica elpidicar, e sim elpicar, elpicar, cessocar, tá? Observe que o epsilon aqui, que estava aqui, foi alongado, tá bom? Então, elpicar. E o sotso aqui, ó, cessocar, da mesma forma, tá bom? Bem simples, né? Bem simples. Então, sempre radicais terminados em consoante líquida, essas consoantes caem diante do infixo. Antes do infixo, ela cai. Beleza? Só uma questão de detalhe. Uma outra questão também, segundo perfeito. Assim como nós temos o primeiro auristo, o segundo auristo forte, auristo fraco, tá? Auristo sigmático, auristo assigmático, eu tenho também um segundo perfeito, né? Segundo perfeito. Ele também tem essas mesmas características do auristo. Além dos verbos que formam o perfeito usando característica capa, existem outros que no perfeito não usa essa característica. Ou seja, não usa esse capa aqui, ó, tá bom? Simplesmente acrescenta a vogal temática alfa ao tema verbal reduplicado. Estes verbos formam o que é chamado de segundo perfeito ou perfeito forte. Assim como, ó, mesma coisa do auristo, mesma coisa, tá? De maneira semelhante como acontece no auristo. O primeiro perfeito e o segundo perfeito não diferem em significado, isto é, expressam a mesma espécie da ação, só diferem na forma. Por exemplo, como o segundo perfeito aqui, ó, mesmo não tendo a característica capa aqui, ó, o infixo temporal capa, eu consigo olhar para um verbo e saber que está no perfeito. Tá? São os verbos chamados de segundo perfeito. Então, se eu tenho um verbo grafo aqui, beleza, reduplicação ge, ó, da raiz, ge, epsilon de aumento, grafe, só que não tem um capa aqui, ó, beleza? E o alfa é vogal temática. Gegrafar. Aí, gegrafar, gegrafas, gegrafen, gegrafamen, gegrafate, gegrafracin, gegrafan. Tá? Nesse sentido. Então,
Viu que é simples? Felgo, felgo, pé felga, pé fego. O fi, como estou falando, assim como acontece com teta, o teta, quando vai reduplicar para o tal, tá bom? Da mesma forma, se eu tenho o fi, que é uma aspirada, da mesma forma que o θ é uma aspirada, o φ, a reduplicação dele é justamente o π, com a sua dental. Tá? A sua dental muda. Opa, botei até um... Eu coloquei até um alfa aqui. Aí, ó, perfeitamente. Então, ó, pefelga, pefelga, melhor de que a sílaba tônica tá aqui, ó. Pefelga. Então, essas são as questões que devem ser levadas em consideração, tá bom? Característica que ela saiu de cena. Reduplicação. Reduplicação da consoante inicial. Como nós sabemos, agora aqui nós temos algumas questões interessantes. Ó, quando um verbo começa com uma consoante única, ou seja, uma consoante que não seja o ro, ó, se não começar com ro, não aspirada, reduplica-se a própria consoante inicial e acrescenta-se a vogal epsilon. Tá? Ó, não é o ro aqui? Perfeitamente. Genau, terel, pepstel. Gegeneca, tetereca, pepistelca, perfeitamente. Agora, quando... Agora vem, ó. Quando um verbo começa com uma consoante única aspirada, olha, o θ, o φ e o ri são consoantes aspiradas. Para reduplicá-los ocorrem as formas não aspiradas que eles correspondem. O tal, pi e o kappa, tá? Ou seja, o pi, o kappa e o tal pela ordem. Então, o que ocorre? São consoantes mudas. Então, você tem aqui harissomai. Aqui, ó, se for reduplicar isso aqui está aspirado. E do raríssimo, mas pela regra, eu tenho que colocar o kappa, tá aqui, ó. E reduplicação. Que rarismai. Que rarismai. Entendeu? Olha só a reduplicação. Filéu, aspirada. Eu coloco o pi. Perfileca. Exatamente. Sua não aspirada dental. Theomai. Teteomai. A sua forma não aspiradas. Para que numa sílaba não esteja duas aspiradas, entendeu? Basicamente, a prosódia da língua vai exigir isso. Agora, quando um verbo começa com uma consoante muda, seja gutural, capgamri, labial, pibetfi, ou dental, tal, delta e teta. Aqui, ó. Quando um verbo começar com uma consoante muda, seja gutural, na verdade aqui, consoante muda só é esse aqui, ó. O kappa e o pi e o tal. Essas são as consoantes mudas, tá bom? Dessa classe aqui, estas são as consoantes mudas. Quando um verbo começar com uma consoante muda, seja gutural, kappa, seja labial, o pi, seja dental, o tal, seguida de uma líquida, lam, demi, ni e ro, reduplica-se apenas a primeira letra. Então, quando tem duas consoantes, reduplica-se apenas a primeira letra, tá? Ou a sua forma não aspirada, como foi iniciado no anterior. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, grafo iniciou com duas consoantes, tá bom? Com duas consoantes. Só que o gama aqui, que é uma gutural, ele é uma gutural praticamente, nesse sentido. O gama aqui, ele faz parte
da gutural sonora, tá? Gutural sonora. Por quê? Porque labial pi, beta e fi. Gutural capa, gama já é sonoro. Ó, capa é muda e o gama é sonoro. Tá bom? Que não dá para voltar aqui, mas o gama é sonoro. Porque nós temos o muda, sonora e aspiradas. Tá? Aqui aspirado seria o cri dele. O cri aqui é aspirado, beleza? E pela ordem, eu tenho aqui uma gutural. 3 guturais. Todavia, essa primeira aqui, ela é muda ou surda. Essa segunda aqui é classificada como sonora. E a última é classificada como aspirada. Aspirada. Tá? Porque a gente sopra para pronunciar ela. Ok? Por isso, essa explicação aqui de Lourenço de Reca pode até confundir, entendeu? Quando um verbo começar com uma consoante muda, seja gutural, labial ou dental. Mas, na verdade, as consoantes mudas não são as 3, tá? São só o capa, o pi e o tal. Eu tenho que ver até na lição dele mais nova se ele fez alguma correção aqui. Aqui tá errado. Tá? É para começar assim. Quando um verbo começar com uma consoante gutural, labial ou dental, junto com uma líquida, lambda, mini e rho, reduplica-se apenas a primeira letra. Mas eu vou verificar se de fato ele fez essa correção, tá bom? Então aqui eu tenho uma sonora, gama. Gama, tá? É aqui, ó, sonora, perfeitamente. E eu tenho uma líquida que é o rho aqui. Então o que acontece? Vai reduplicar somente o gama. Aqui, ó, o gama e o epsilon de aumento perfeitamente. Não reduplica o rho. Não reduplica. Beleza? Então essa deve ser levada em consideração. Gegrafar. Isso aqui é segundo perfeito, tá? A outra é plerô. Plerô, olha, o pi e o lambda. O pi, agora sim, o pi sim. Uma consoante muda. O pi é uma consoante muda. Tá dentro da classe, tá bom? Junto com uma líquida, vai reproduzir somente o pi. Pepleroca. Pepleroca. Perfeitamente. Nesse sentido. Tá? Então, são questões da língua grega. Agora, o quarto aqui, ó. Quarto. Quando um verbo começar com rho. O rho geralmente é reduplicado. Geralmente o rho é duplicado. A forma, né? Começar com rho, geralmente o rho é duplicado. E a vogal epsilon colocado na sua frente. Frente. Na frente dele. Desloca-se, tá bom? É bem simples também. Ó, ripto. Ripto. E o rho só tem somente ele tem essa aspiração, tá? Todo rho que começa uma sílaba e o y que começa uma sílaba, ele tem essa aspiração forte em cima, tá? Isso é regra da língua grega. Então, ripto, eu lanço. Ripto, eu lanço. Ritzo, verbo contrato, eu arraigo. O ripto, o que ocorre? Repito o rho perfeitamente. Coloco antes do rho, coloco o epsilon de aumento. E não entre eles, tá? Não entre eles, beleza? Como é costume das outras formações. Então, erifa. Feito primeiro rho e o absorvimento aqui. O verbo contrato também, erissomenoi. É um particípio, tá? Rissomenoi. Menoi, men. Voz passiva, oi, está no plural, tá? Isso aqui é um particípio que você vai perceber também daqui a pouco. Uma outra característica. B, aumento no lugar da reduplicação. Muitas vezes você vai ver não a reduplicação de uma consoante, mas o aumento. Nos seguintes casos, no lugar da reduplicação, aparece apenas a vogal epsilon colocada na frente do radical, como o aumento.
Entendeu? Isso pode confundir com o auristo? Pode até confundir, mas todavia, no entanto, tem algumas características que nos ajudam a diferenciar esses tempos. Quando o verbo começar começar ou com várias consoantes, ou com uma consoante dupla, seja o tseta, o xi ou psi, no lugar da reduplicação aparece apenas o aumento epsilon, tá? É como se fosse aqui duas ou mais consoantes, tá? E também as consoantes duplas, elas carregam dois fonemas, tá bom? Por exemplo, aqui eu tenho estrefo, estrefo. Eu tenho duas ou mais consoantes. O que ocorre aqui? Não preciso colocar mais nada. Eu coloco somente o epsilon de aumento. Porque eu tenho aqui três consoantes unidas nesse sentido. Beleza? Então, dentro desse pressuposto, são consoantes aqui que praticamente elas não se separam. Tá? Consoantes que não se separam, estrefon está iniciando sílaba. Só observar, estrefon iniciando sílaba. Então, elas não se separam nesse sentido. Beleza? Então, dentro desse pressuposto, essa é uma das regras. Fica estrofa. Estrofa. Estro é a raiz. Estrofe. Estrofe é a raiz, praticamente. Entendeu? O alfa é a vogal temática, que pertence ao tempo perfeito. Apostelo, apostelo, ester. Aí como é que fica? Apeusteca. Apeusteca, observe que o epsilon aqui não fica entre a consoante sigma e o tal, porque o sigma e o tal formam sílaba. Então elas não se separam. Nesse sentido, regra de separação silábica ou silabificação, eu falei lá na lição 3. Dá para verificar isso aqui, mas apeustel, cara, bem simples. Zetel, consoante dupla. Não repito essa consoante, tá? Eu não repito ela aqui, ó. É zeteca, característica capa e epsilon de aumento. O capa presenciando aqui, o alfa também, o capa aqui e o alfa aqui, são características de verbos do tempo perfeito, tá? Pode confundir com alguma coisa, com auristo, pode até que se confunda, mas aqui não, aqui tem como identificar perfeitamente, pelo menos essas duas formas, saber que eu estou diante de um perfeito e não de um auristo. Beleza? Ou seja, de um segundo auristo que não usa a característica capa. O sigma, melhor dizendo. Agora vamos a outra aqui. Professor, são várias regras, né? São, mas com o tempo você vai dominar. Entendeu? Com o tempo isso vai ficar frisando na sua mente. Quando um verbo começar com uma vogal ou ditongo, agora, com uma vogal ou ditongo, o aumento epsilon, aí vem, ó, se contrai com a vogal ou ditongo do radical. Tá? Vamos supor, um verbo começa com vogal. Eu tenho aqui el pizzo, começou com vogal. El pizzo. E o que ocorre aqui? O epsilon e o epsilon aqui, de el pizzo, vão se contrair. Tá? Ficaria élpica. Ok? Eu falei até anteriormente que alongava, mas não se alonga, tá? Se contrai mesmo por causa do... São duas características. São dois epsilon. Um pertencendo à raiz do verbo, outro pertencendo praticamente a uma característica, né, do tempo passado aqui. Ó. Vão se contrair. Eu não estou nem lembrado se eu falei que eles aumentam. Provavelmente não aqui. Ok? Provavelmente não. Mas aqui é uma contração. Élpica. Tá? Agapau. Juntamente com o epsilon, o alfa e o epsilon vão se contrair, fica egápeca. É como se fosse um aumento. É como se fosse. Tá? Aitel. Juntamente o ditongo ai vai entrar em fusão com o epsilon. Ok? E vai permanecer aqui, ó. Éteca. Airo mais epsilon, o ai mais epsilon, aqui
fica éteca, tá bom? Observe que o iota aqui, nessas condições aqui, ele não foi levado em consideração, tá? Ele caiu, na verdade, né? Erca, erca, erca. Aqui tá éteca e fica erca. Essa é a questão, tá? Ele se contrai. Não que o epsilon vai se alongando, mas há uma contração. Perfeitamente. Essa é um pouquinho diferente na questão do aurista. Do aurista, ele sofre um tipo de alongamento nesse sentido, tá? Mas aqui há uma contração. Perfeitamente. Vamos aqui agora. Flexão do particípio perfeito de Lio. Aqui é bem simples. Particípio perfeito, ó. As regras das 3 declinações, seja a primeira declinação, segunda declinação ou terceira declinação, vai ser aplicado aqui, tá? Por quê? Porque particípio, ele também funciona como um adjetivo e um substantivo, mas também funciona como verbo, tá bom? Mas a formação dele é uma formação também de verbo e também de particípio. E o particípio vai envolver substantivo. Um particípio pode envolver um adjetivo, e o adjetivo ele desenvolve o substantivo que indica o adjetivo substantivado. Olha só aqui, ó. Sigma, os, iota e alfa. Isso aqui é característica de quem? Característica de substantivo de terceira declinação. Como é um particípio verbal que também tem verbo, tem uma raiz, ó, não tem perfeito. O particípio não tem perfeito, que é um adjetivo verbal. Eu reduplico novamente a raiz, reduplica a raiz. E aqui, ó, o que eu falo? A raiz está bem aqui. A raiz está aqui, na verdade, aqui. Ó. Vai até no cote, lelicote, construir a raiz, tá? E aqui também tinha cote, tá bom? Aqui que ocorre? O sigma, o tal, diante do sigma, cai. E, por consequência, o ômico precisa ser alongado, que nem a lição número 19 e 20, tá? Qualquer dúvida, vai lá na lição 19 e 20 que ela vai te explicar nesse quesito. Então, o sigma permanece, vogal ômicron foi prolongado para ômega, tá aqui, ó. Então, fica lelicos. No genitivo, lelicote, lelicotos, lelicotos. Perfeitamente, entendeu? A raiz em dental aqui, é uma raiz dental, só que ela cai. Lelicotos. O os, aqui é a minha terminação. No dativo, no instrumental locativo, lelicote. Perfeitamente, o tal não cai por causa da presença do iota. Acusativo, lelicota, ou alfa ou ni, mas aqui exige o alfa, tá? Lelicota, perfeitamente. No feminino desenvolve-se aqui, ó, ui. Esse ui aqui é desenvolvido no feminino, pode ver, ó. Ui pertence ao feminino, tá? Praticamente. Então, esse cui pertence ao feminino. E essa terminação alfa, alfa sigma, alfa cunhado subscrito e alfa ni, observe que elas estão aqui dessa forma porque são precedidas de iota e caem naquela classe. Quando o alfa é precedido de epsilon, de iota e rho, isso é da primeira declinação, a flexão é essa, a, as, a e an, ok? Observe que o vocativo também está aqui, ó. O vocativo também está aqui. Então fica lelicuia, lelicuias, lelicuia, com iota subscrito, lelicuian, no acusativo. No neutro, professor, o neutro vai exatamente igual a terceira declinação. Tá bom? Ele pega a raiz pura, lelicos. Aqui é uma raiz pura. Ok? Lelicos. É a raiz pura do verbo. Então, é assim que começa o verbo, o particípio verbal. Perfeito. Olha o acusativo, lelicos. Tanto o nominativo acusativo, o nominativo vocativo e também o acusativo tem a mesma terminação. E as outras vão repetir exatamente o masculino, tá? Coloca ômicron sigma e coloca o iota, tá bom?
Beleza? Então, dentro desse pressuposto, é dessa forma que funciona esse particípio, tá? Esse particípio. Então, dentro desse pressuposto, existem questões que devem ser levadas em consideração, tá? Então, é só olhar o particípio e olhar a terceira declinação. Beleza? No plural, é muito mais fácil ainda. Olha aqui, ó. Depois que descobre a raiz, aqui, ó. Plural, ó. O plural, ó. Igualzinho às declinações. Terceira declinação, primeira declinação e terceira declinação aqui. Vai ser idêntico para outros. Bem simples. Por isso que particípio, ou tudo que funcionar como substantivo adjetivo é fácil de decorar. Tá? Então, raiz, reduplicada, o infixo capa aqui, ó, que indica tempo perfeito, capa, perfeitamente. Tá bom? Fica cote, ômicron e sigma, terminação. Iota faz parte da desinência, o alfa faz parte da desinência, o sigma faz parte da desinência, tanto para masculino, feminino e neutro. É dessa forma, não tem mais do que falar. É só verificar como ele funciona. E aqui ele vai dizer aqui, ó, o radical do particípio perfeito ativo é o mesmo do perfeito do indicativo ativo, reduplicado com capa. Junto com a característica do particípio, a forma do radical fica lelicote, cote, para o masculino e neutro. Para o masculino e neutro. Tá? Para o masculino e neutro. E lelicui para o feminino. Tá? Para o feminino. Então, dentro desse pressuposto, deve ser levado em consideração esse sentido também. Tá? Eu só tô com algum pé na minha, assim, uma dúvida nesse aqui, ó. Nesse aqui, tá? Por quê, professor? Porque geralmente esse sigma aqui, a não ser que esse sigma, a não ser que o masculino houve-se base para o neutro. Porque normalmente o neutro não tem desinência, tá? Não tem desinência. Esse sigma aqui provavelmente é uma desinência. Beleza? Provavelmente. Mas como ele pode aparecer assim, do jeito que está aqui, porque aqui houve uma construção, claro. A raiz é em tal. A raiz é em tal. Beleza? E quando temos a raiz em tal, a gente pode, segundo as regras de prosódia, tá? E também as regras dentro da morfologia, o tal ele cai aqui, ó. Por quê? Porque o sigma vai fazer parte e o tal cai. E por consequência, o ômicron é alongado. E aqui não. Aqui o ômicron não foi alongado, foi colocado um sigma aqui. Só tenho que ver aqui com mais detalhe isso aqui, tá? Que eu bati o olho aqui e vi aqui. E o restante está perfeito. Tá bom? E aí ele vai dizer o seguinte, ó. Lelicote para o masculino e neutro. Lelicote, ó, mesma raiz, ó, mesma raiz. E o neutro ele não tem sigma como desinência, praticamente na terceira declinação. Mas depois eu dou uma olhada e dou um feedback para vocês. A forma do masculino e neutro segue a terceira declinação. Ó, a forma do masculino e neutro segue a terceira declinação, usando como a vogal temática, enquanto que as formas do feminino seguem a primeira declinação, acrescentando o Y como vogal temática. Perfeito. Aí o que nós temos aqui? Segundo particípio perfeito, da mesma forma. O segundo perfeito que prescinde da característica capa para formar o radical, utilizando no particípio as mesmas terminações do primeiro perfeito. Vamos lá? Aqui, ó. Gegonos, masculino. Isso é o perfeito. Gegonos, raiz gon. Gegononton. Ó, isso aqui é desinência. Ele terminou no tal aqui, ó. Perfeito? O tal cai, aqui o tal caiu e o ômicron é alongado. Igualzinho. O segundo perfeito, ele é
praticamente porque ele não usa o capa, tá? Ele não usa o capa, então dá para perceber perfeitamente aqui. Feminino. Feminino, mesma forma. Não usa característica capa, mas usa o ui, ui e ui. Gegonuia, gegonuias e o genitivo e ablativo, tá? Alfa sigma, por quê? Porque é a do iota. E aqui o alfa preferido de iota também vai seguir exatamente igual à primeira declinação. Alfa puro, alfa preferido de iota, epsilon ou rho. E o neutro, gegonos. Gegonos. Provavelmente aqui, mais uma outra situação. Observe que o sigma apareceu aqui, ó. O sigma apareceu novamente. Que provavelmente ele está levando em consideração a Constituição, porque né, normalmente o neutro não tem desinência. Tá? Mas, independente disso, daqui a pouco eu vou dar um feedback. Gegonotos, perfeitamente. O os aqui pertence ao genitivo singular. E só flexionar, não tem para onde correr. Pega esse aqui, flexiona igualmente está aqui, tá bom? Então, isso deve ser levado em consideração também. Aí vamos aqui, particípio médio, perfeito médio e passivo. É a mesma forma, tá? O particípio perfeito médio e passivo, ele vai levar em consideração a segunda declinação e a primeira declinação, tá? A segunda declinação e a primeira declinação. Olha só como é simples aqui, ó. Lelímenos, ó, lelímenos. Observe, os, o, on pertence a, essa terminação pertence à segunda declinação. E essa outra aqui, a primeira declinação. E essa outra aqui, a segunda declinação. Tanto no singular quanto no plural. É ou não é fácil? Repito a base perfeitamente do perfeito. Lelímenos está aqui, ó. Men aqui indica voz média e voz passiva. Bom, o men vai sempre indicar, seja no masculino, feminino ou neutro, o men vai indicar sempre a voz passiva, seja no masculino, seja no feminino e seja no neutro. E o restante aí, professor, é da segunda declinação. Viu? Sempre. Você vai saber se participa em que caso está. Aqui no caso nominativo. Aqui está no caso genitivo. Você aprendeu as 3 declinações, então aplica-se ao particípio. Bem simples, né? Bem simples. Plural também. A outra coisa aqui, as médias, o particípio perfeito e a questão do tempo. Por exemplo, o particípio perfeito por si próprio não localiza a ação no tempo. Mesmo que eles estão no tempo verbal, entendeu? No perfeito, etc e tal, mas ele não localiza exatamente a questão do tempo. Ele vai trabalhar a qualidade da ação, tá bom? Ele expressa a qualidade, a ação. E nesse caso aqui, ele vai explicar aqui, ó. Se no estado que resultou de uma ação acabada anteriormente ou ação acabada no passado. Basicamente, ele trabalha o resultado da ação e não o tempo da ação. Aqui você pode trabalhar essa questão também. Por exemplo, uma ação ou um estado simultâneo à ação do verbo principal. Uma ação ou um estado simultâneo, ou seja, na mesma sequência, da ação do verbo principal. Uma ação simultânea. Tem aqui, ó. Hoiastus, que koipiakos, entes, odoiporias aketeseto. Ou seja, João 14:6. Jesus, cansado da viagem, acateseto, sentou-se. Ok? Jesus, cansado da viagem, sentou-se. Observe, isso aqui é um particípio. Olha a terminação dele. É um particípio. Tá? Voz ativa. Que koipiakos. Então, cansado. Tá? Cansado. Observe, cansado quando? Geralmente esse cansado aqui, ó, ele vai responder junto com, ele vai ser usado junto com o tempo. Ele sentou-se, tá? Ele sentou-se. Beleza? Então, dentro desse pressuposto,
O particípio, o tempo dele vai ser coadunado juntamente com o verbo, tá? E aqui é simultâneo. Aqui é simultâneo, beleza? Por que é simultâneo? Justamente porque a leitura do particípio ele funciona tipo como um advérbio nesse pressuposto. Funcionando que nem um advérbio, você tem essas características, ó. Simultâneo. Cansado, sentou-se. Ele estava cansado, sentou-se. Ação simultânea. Fatigado, sentou-se. Ação simultânea. Estava cansado, sentou-se. Ação simultânea. Tá? Basicamente, o particípio ele trabalha nesse sentido aqui. Uma ação mais simultânea. Outra coisa, uma ação ou um estado antecedente à ação do verbo principal. Primeiro acontece no particípio, uma ação antecedente em relação ao verbo principal. Por exemplo, Kai emineste Petros, to remato Jesus eirekotos. Eirekotos, ou seja, lembrou-se Pedro da palavra de Jesus, eirenokotó, que dissera. Lembrou-se Pedro da palavra de Jesus que dissera. Tá? Olha o verbo aqui, controlador, emineste. Mas o particípio está aqui. Tá bom? Eirekotos. Caso genitivo. Olha o os aqui, caso genitivo. Então, dissera é tempo anterior ao de lembrar. Ele lembrou aqui. A ação anterior está aqui, ó. Está no particípio aqui. Ó. E a ação posterior está no lembrou. Então, é uma ação antecedente. O particípio mostra uma ação antecedente em relação ao verbo principal. Beleza? Vamos lá para outra aqui. Preparando ferramentas, aqui terminou. Lembrando sempre que deve-se olhar, como essa lição é longa mesmo, eu vou deixar ela num vídeo somente, tá bom? Então, você deve decorar, rever os vídeos, fazer tudo bem tranquilo. E aqui também são as formas do perfeito, ele aparecendo aí nessa lição. Tá bom, querido Josnei? Fique na paz, em Cristo Jesus. Até a próxima aula, querendo Deus.